e pode. Hoje a nossa convidada é uma pessoa linda, cheia de elegância, que é consultora de etiqueta e branding digital, é assessora de imagem e comunicadora, apresentadora, tem o próprio podcast. Enfim, é uma pessoa cheia de facetas que faz coisas incríveis e hoje vamos falar sobre os aprendizados dela, sobre as experiências, aquilo que ela pode passar para nós sobre a vida dela. Queria dar as boas-vindas à Vani. Depois vamos falar do teu nome original que muita gente não conhece. Obrigada por teres aceito o convite, o desafio e bem-vinda. Obrigada, Joana. Há de ser sempre um prazer poder partilhar um pouco da Vani. Da Vani. Já não, deixamos para o fim a surpresa, para quem não sabe. Isso. Então, antes de mergulharmos aqui em coisas mais específicas, fala-nos um pouco de ti. Quem és tu, para quem só te conhece ou de uma das coisas que tu fazes, ou só te conhece do digital? Porque há muita coisa fora, né, desse mundo. Sim. Quem és tu? Epá, é uma coisa gigante. Nem eu mesma, à medida que vou evoluindo e crescendo, olho assim, vejo, poxa, foram muitas coisas. Bom, a Vani é uma jovem senhora de 42 anos. Uau, nossa, começar a tratar da pele. Tenho duas meninas, é mãe e pai há muito tempo, porque sempre tive que criar as meninas quase que sozinha. Ok. Estou separada há muitos anos, já há mais de 10 anos. E sou bancária de profissão, tipo 17 anos de banca, sénior. Se me disseres o que é que eu sei fazer, contar dinheiro, entrar para S400. Sistema bancário. Isso é bom. Assim, por muitos anos, a minha profissão master foi essa, a bancária, que também caí lá. Comecei como recepcionista, fiquei 5 meses na recepção. Um dia o meu CEO perguntou, então, tu queres ir fazer compensação ou queres ir para o balcão? E como eu não sabia quase nada, ainda não tinha muita certeza, já quero ir fazer compensação. E nessa altura comecei a ir para o Banco de Moçambique fazer a troca de cheques. Passei logo para um departamento, ou seja, da recepção para um departamento. Portanto, nunca fui direto ao balcão. Ok. E por conseguinte, acho que tinha quase que 7 meses a trabalhar e descobri que estava grávida da minha filha, que hoje tem 16 anos. Uau, ok. Então, pronto, fiquei com receio, mas depois falei com o meu chefe e continuei a trabalhar no departamento. Já me diziam, não, Vanessa não pode carregar caixas, cuidado com ela e tal. Olha, correu tudo bem, a menina hoje tem 16 anos. E de lá começou a decorrer a minha carreira bancária. Fiz compensação, depois de quase que 2 anos, o pai das minhas filhas foi transferido para uma província de Tete e eu senti que também queria ir atrás dele, porque o casamento era recente. Eu falei, ele vai, eu também vou. Fui ao RH, fui pedir uma simples transferência. Falei, olha, eu queria pedir uma permuta, mas queres ir para Tete fazer? Ninguém quer ir para a província, tu queres ir porquê? Eu expliquei, olha, meu marido vai para lá, tem uma oportunidade. Minhas filhas são pequenas, a minha filha só tinha quase 1 ano e meio, então eu não queria estragar o laço familiar, queria ir para lá também. E incrível, eu cheguei lá, Joana, e descobri que estar no lugar certo, na hora certa, é mesmo um toque de Deus no ombro. E eles falaram, nós temos um cargo para ti. Eu falei, qual? Nós estamos à procura de uma subgerente de um balcão que fosse de Maputo. E nós não queríamos, tipo, que fosse da província, queríamos alocar. E se tu tens essa vontade, és tu. Eu falei, mas eu não sei. Está decidido. Vai ser tu, nós vamos te formatar para ser subgerente. Fiquei 2 meses no balcão do Ibis, no FNB na altura, a aprender a ser subgerente. Ok. Abrir cofre, fechar, contabilizar, coisas relativas ao balcão que eu havia deixado de lado na escolha. Então, visto isso, passei 2 ou 3 meses no Ibis e tive que ir para Tete. Chegou a data. Eu me movimentei com 10 malas e as minhas 2 meninas e lá fui eu. Só que Tete para mim não é um lugar estranho, porque meu pai é nascido lá, tenho família paterna.
A minha avó, que Deus já tenha, a minha avó querida também era de lá. E eu nunca me senti perdida. Ok. Portanto, até tinha um gosto de infância para mim, das minhas panelinhas, brincar com barro e etc. Prontos, fui para lá com as minhas meninas e vê só, acho que não passaram 2 meses e o casamento acabou. Ok. Eu pensei dizer, passado um ano. Passado um ano, cheguei lá, tudo. Aí eu pensei assim: tenho 2 filhas, estou numa província. Ainda bem que não é na Baganja da Costa, que não conheço ninguém, é Tete que tem família. E a gente se separou naquele momento. Ele regressou e eu continuei, porque eu sentia que tinha uma responsabilidade. É. Eu pensei, se eu chego agora e RH falo que eu quero voltar, vão dizer, não, a Vanessa não está bem, ela pediu. E senti que aquilo tinha chegado até mim. Sim. E assumi aquela responsabilidade. Eu decidi que ia ficar desesperada, sem saber o que dizer. Na altura, o meu administrador, que eu ia ficar e que o meu marido ia embora. E um dia ele veio, depois de um mês. Então, Vanessa, está tudo bem? É tudo. Ele, teu marido, eu disse, olha, já não estamos. Ele, não é possível. Ele, o que aconteceu? Eu expliquei de forma breve. E ele logo ligou para o PBX, para o RH e falou, olha, uma adenda para uma casa para a Vanísia. Pronto, Joana. Ok. Fiquei lá. A mão, como tu disseste. Fiquei lá por 2 ou 3 anos pelo FNB, mas como eu ia sempre a pé de um banco, tinham todos os bancos sequenciados. Yeah. FNB, BCI, BIM, passava sempre de uma ruela principal. Eu via os colegas do BCI. E, por vezes, quando havia situações de irem buscar câmaras e não sei o quê, imagens, eles vinham pedir-nos. Eu sempre saía à tarde do balcão. Conheci na altura um diretor regional do BCI e ele via-me sempre, eu saía às 20, às vezes às 20 e 30. Um dia ele falou, eu gosto de ti, eu acho que eu vou te querer no BCI, na minha time. Eu falei, sério, eu vou arranjar um lugar para ti. E olha, foi uma promessa mesmo. E eu, a trabalhar em 2013 ou 2014, ele convidou-me para passar para o BCI. Ok. Passei para o BCI em Tete. Eu me recordo que no primeiro dia que cheguei lá, Joana, os colegas do BCI perguntaram, o que é que estás a fazer aqui? Se tu trabalhas no outro banco. Literalmente ao lado, quase, né? Sim, então foi assim. E fiquei em TED por 8 anos, até Ok. 2018. Ok. Até 2018 estive a trabalhar com as meninas, eu e elas, eu e as minhas Marias. A relação acabou, o divórcio saiu, tudo, cada um seguiu a sua vida. E eu sempre com as minhas Marias, por lá. Fiquei até 2018, fim de 2018, eu fui para Portugal. Decidi que queria sair do banco, queria ir para Portugal, queria fazer um tratamento de saúde e acabei ficando por lá até fim de 2020, que eu tive uma infelicidade da minha irmã e tive que regressar nessa altura. Então eu fiquei... Havia voos, porque eu estava a pensar na altura de pico de Covid. Sim, haviam. No início não haviam. Na altura que eu regressei com a minha filha já circulava, graças. Era no fim do Covid. Ok. Então, mas vivi um momento de pico estando em Portugal, onde as pessoas se falavam da varanda, onde havia aqueles 2 metros de espaçamento, as pessoas iam se tocar papel higiênico no supermercado. Então, nesse período todo eu estive mesmo em Portugal, nesse momento. Depois regressei. E quando agora? regressei, tive que me reinventar, Joana. O banco não me queria de volta, tentei, não consegui. Então, eu falei, bom, Vani, vamos trabalhar com o que tu tens. Nessa altura descobri que eu era comunicadora também. A princípio era muito convidada para participar de programas aleatórios de televisão. Até que tenho como referência a Sheila Ibrahim, ela disse, Vani, tu tens uma boa oratória, que tal se desenvolvesse um pouquinho isso? Pensa nisso. E pronto, foi assim que comecei. Eu percebi que também tinha esse potencial de poder me comunicar e que gostava e etc. Foi assim. Ok. E agora? E agora? É isso, e agora? O que é que estás a fazer? Fala-nos um pouquinho. O que é que aconteceu de lá para cá? Tens o podcast, mas e mais? Sim, de lá para cá eu comecei a desenvolver skills, tive que me redescobrir. Fora de eu fazer televisão, percebi o que é que eu tinha aprendido na banca nesses 16, 17 anos. Percebi que tinha... E comecei a abrir caixinhas no Instagram. O que é que vocês acham que eu poderia... E as pessoas escreviam postura. Tu és muito posturada, tu tens um tique de elegância, parece que sais-te bem nisso. Que tal se tu começasse a ensinar sobre isso?
Ok. Então começou-me a vir essa luzinha. Pois eu acho que se calhar tem mesmo qualquer coisa. Se 2, 3, 4 pessoas me falam a mesma coisa, não que eu fosse uma expert, mas já falavam, Vani, não, tu tens muito isso, desenvolve isso, investe nisso. Foi aí que depois comecei a pensar em lançar um projeto, que eu dei nome Projeto Femme, que é mulher, em francês, e que era coligado à etiqueta, à elegância. Ou seja, eu queria alcançar nichos como particulares e corporativos. E veja que acho que levei 2 anos, quase que ninguém aderia, eu já tinha deixado o projeto de lado, mas comecei a perceber que uma e outra pessoa se aproximava e perguntava-me, olha, como é que eu faço? Até que eu criei pacotes para tentar ajudar as pessoas de forma unilateral. E fui fazendo com algumas pessoas, muito em off. Percebi que no particular as pessoas têm dificuldade de expor aquilo que são as suas amarras ou dificuldades. Ou pensam que se calhar se vão inferiorizar. Será eu não sei como é que aquilo funciona, como é que eu faço. E também tive pessoas que queriam trocar a sua imagem no Instagram. Algumas eram coligadas a roupas, que não era a minha área. Quando não é a minha área, eu delego para outras pessoas coligadas a personal stylist. Mas, por exemplo, etiqueta, linguagem verbal, não verbal, essas coisitas eu ainda consigo fazer um bocadinho. Ok. E já agora falando em marca pessoal, se tivesses de descrever a tua em 3 palavras, quais seriam? Bom, eu sou uma pessoa extremamente autêntica e um dos temas do projeto é esse, é a autenticidade, sofisticação e diria que propósito. Ok. Porque propósito? Porque temos que ter um propósito, um ideal. Eu sempre falo para as pessoas quando me perguntam, agora que eu venho, porque eu acho que a Vanísia foi se construindo, principalmente depois que ela saiu do banco, ela mudou completamente. Eu não me reconheço eu mesma. Quando olho, falo, epá, tem uma diferença muito grande. E São fases da vida também, né? Isso. Nossa evolução. Isso. E confesso que eu gosto mais do que eu vejo hoje, porque ela amadureceu, ela sabe bem para onde é que está a ir, tem receios, tem medos, mas muito menos do que antes. Então foi uma evolução e hoje eu sinto que ainda não estou no ponto, mas estou numa progressão. E às vezes eu gosto dos meus amigos e amigas que estão comigo, que gostam de fazer, olha, façam fotografias. Um dia vocês vão me ver na capa da Forbes e vocês vão ter que provar que são meus amigos. Porque eu vou dizer, não, não é possível. Não, ela é minha amiga. Então sempre que eu converso com alguém, fala, Vani, qual é a tua meta? Olha, chegar à capa da Forbes. Ok. E eu admiro pessoas que já lá estiveram. Sempre que vejo alguém, uma mulher, eu fico feliz. Pois ela está na Forbes. Então, eu penso que Deus está a ouvir, Deus já ter profetizado em algum momento do meu caminho isso, porque nada que é plantado ou incumbido em nós, eu acho que é em vão, por algum motivo. Disse que tudo que ocorre no plano espiritual, ou seja, no plano normal, no espiritual já. Ok. Sim. E agora diz uma coisa, falando de etiqueta, o que é que... Etiqueta, eu vou falar do digital, porque etiqueta é um mundo, né? Mas qual é o erro que tu vês que as pessoas mais cometem na etiqueta digital, nas suas páginas, seja corporativa ou não? O que é que tu, desta tua análise, deste caminho que tu traçaste agora, o que é que tu vês? Eu observo 2 pontos que eu acho que a maior parte das pessoas me procura para eu assessoriar. É coligado a eu ter que mesclar 2 perfis, o meu particular e o meu profissional. Principalmente ao Instagram. Por quê? Porque é o teu cartão de visita. Eu penso de forma muito nítida que se eu quero apresentar-me com alguma referência, eu quero ser alguma referência, a Vanísia é aquela. Tu entras para a página da Vanísia, não há nada que vai divergir um tanto dela, sabes? Não, tem muita coisa bonitinha, muito fofinho, de muita elegância, não num todo, num geral, mas identifica-se muito comigo, com aquilo que eu gosto de ver. E o que acontece com a maior parte das pessoas hoje, na sua maioria, por exemplo, decidiu do nada que, nem é do nada, se calhar brotou, plantou, vou fazer venda de bijuterias, qualquer negócio. Aí o que eu faço? Eu misturo as minhas fotografias da praia, do início, continuo na mesma página,
No início a Joana começou, estava na praia. No meio estava a fazer uma tour pelas Europas. De repente virou empreendedora, mas está tudo na mesma página. Yeah. Eu acho que isso confunde qualquer pessoa. Yeah. E se tu queres que a página se torne única, é preciso que apagues algumas coisas. Ou que consultas quem saiba, pelo menos. Yeah. Então, eu já conversei com juristas, tenho conversado com várias pessoas que têm profissões natas que me perguntam, Vanessa, eu digo, não, até aí estava bom, mas antes, que tal fazer um delete ou arquivar? Porque é assim, ou eu tenho que ter 2 ou 3 páginas de serviço. Yeah. A minha identidade conta muito para eu figurar eu, Vanísia. É por esse mesmo motivo que, por exemplo, tem a minha página particular, que é mesclada com uma série de coisas, porque é a mesma que eu dou para dar engajamento a outros serviços, mas tem a página de podcast na lateral, tem a página da Serpentina, que eu faço gifts, depois vou expor os serviços. Tem a página da Serpentina, tem a Studio Adams, que eu faço produção de fotografia antes. Tudo está de forma muito separada e detalhada, mesmo estrategicamente até, não é? Exatamente, para que tu tens de perceber, mas ela faz isso, mas também faz isso. Agora, se eu misturo tudo isso numa única página, é verdade que quem vai ver o resultado final fica pensando, mas ela faz tanta fotografia, por quê? Porque eu faço produção de fotografia. É uma coisa que eu gosto. E muitas vezes eu elaboro a minha produção em alguma coisa que eu quero. Pois eu vou fazer fotografias no profissional, vou usar, vou estar assim, vou aproveitar que naquele dia estou maquiada. Coisas de mulher para a gente rentabilizar o tempo e já vou lá e faço. Não, mas alguém aparece, Ivane, eu queria mudar a minha página. Eu vou lá, observo e digo, olha, não está muito bem. Mas fulano faz, fulano é fulano. Não sejas Maria que vai com as outras. Se tu queres vender um produto que seja nato, tens que ter uma identidade. A pessoa tem que saber, olhar para ti e perceber, não. Isto que ela está a ditar é coligado a ela. Ainda que não esteja na sua perfeição, mas é coligado àquela pessoa. Então, eu acho que esse é o maior erro que ocorre no geral na rede social. E olha, que há pessoas um pouco até renitentes, Joana, mesmo que tu queiras dar uma dica, tu és capaz, eu já deixei, de pessoas que eu conheço, eu já deixei uma mensagem a dizer, olha, eu acho que tu precisavas de uma assessoria, eu podia conversar um pouco contigo. A pessoa fala, se calhar ela sabe muito, então não me interessa agora. Eu já ouvi tipo respostas como essas, mas e até se calhar eu não ia vender, eu ia dar uma dica mesmo, tipo, olha, que tal se fizesses assim? Se não me engano, 2 ou 3 pessoas já me procuraram para querer saber como é que eu monto a página, quais são as fontes que eu uso, o que é que eu uso. Eu disse, normalmente, a pessoa falou, ok, tudo bem, obrigada. Mas foram muito poucas, Joana. Sabes uma coisa, enquanto tu estavas a falar, que eu estava a pensar, era, às vezes, para já as pessoas, eu não sei o porquê, mas eu acho que há principalmente o que é novo, parece que assusta e afasta as pessoas, não é? Porque isto de etiqueta e de estratégia, posicionamento, está-se a falar muito, mas é recente, não é? Então parece que... E depois lá está, o outro faz assim, mas se calhar o outro não tem o resultado que tu queres para a tua vida. Se calhar o outro tem resultado porque para ele funciona e ele se posiciona desta forma, mas e para ti? Então estas questões todas, eu acho que e principalmente quando o conselho às vezes vem de quem a gente conhece, é ainda menos ouvido, né? E isto vem também, né? Os nossos pais diziam coisas que as tuas filhas se calhar ouvem mais os amigos do que a mãe, né? Isso, é verdade, é verdade. Mas do ponto de vista também deste teu foco de trabalho e esta questão das pessoas da parte estratégica, né? Eu acho que há uma necessidade também de mostrar às pessoas e de expandir um pouco mais o que é que se faz e como se faz, né? Isso. Eu tenho agora, nos últimos tempos, não fazia, porque eu já tive momentos de ficar acanhada, receosa. Claro. Já fiquei desmotivada, já fiquei 2, 3, 4 meses sem postar nada na rede. As pessoas perguntarem-me, está tudo bem, estás muito sumida. E por várias situações que eu, Vanísia, tinha receios. Por muito tempo eu bati portas, Joana. Eu sou bancária, eu faço isto. Nada. De forma insistente, até que eu percebi, não, Deus não quer que eu trabalhe para ninguém. Deus quer, se calhar, que eu mesma faça. Isso está comigo. Então, quando eu virei a rota, as atenções para mim, as coisas começaram a fluir. Muito pouco a pouco, comecei a perceber que eu entendia bem de business development, que eu podia olhar para uma página e dizer, olha, que tal se postasses assim? Que tal se fizéssemos assim de estratégia? 2, 3 pessoas falaram, Vani, tu tens que vender esse serviço, isso está contigo.
Não é nada que nem... Isso está contigo. Aí eu percebi, bom, eu faço business development, eu faço assessorias, eu dou consultorias e eu faço propostas. E começaram a aparecer as empresas. E hoje eu dou a algumas empresas, graças a Deus, e elas olham para mim, poxa, a Vanessa faz isso com alguma exatidão. E faço, porque eu olho, eu observo, vejo como é que está e proponho. E faço um acompanhamento, dou uma prioridade. Em 2, 3 meses, se isso não acontecer, significa que a dinâmica anterior não estava a funcionar. Então temos que mudar. E eu odeio quando alguém me pergunta, então, tens algum script, alguma perspectiva do que é que vai dar logo? Eu digo, eu não sei se eu vou acordar amanhã, Joana. Como é que tu queres que eu diga que eu vou ter um pico de 100 mil views? Não, é um processo. Eu sei como é que a rede funciona. As pessoas hoje vivem de insights. A rede funciona com visualizações, não é pelos likes. Eu sei taxativamente o que é que ocorre quando alguém posta um Reels. E olha, cadê? Vamos chegar aí na nossa conversa para onde estamos a ir. O que é aquilo? Então, nós temos de ser estrategistas, objetivos. Ninguém é perfeito, mas se tiveres muita vontade, se estiver muito contigo, só vai mesmo. Se tu estavas a falar e fez-me lembrar uma história de uma cliente que nós tivemos na agência que adjudicou o contrato de redes sociais. Nós começámos a fazer os posts. Eu ainda me lembro, numa terça-feira, já foi há muitos anos, numa terça-feira, e ela na quinta ligou para mim chateadíssima porque ainda não tinha um cliente na loja. E eu, desculpa, eu não estou a entender. Não, já começaram a fazer publicações, mas ainda não tem pessoas a visitarem a loja. Eu, ok, calma. Deixa eu explicar. O processo de redes sociais, principalmente, estamos a falar de há uns anos atrás, é de nós darmos visibilidade ao negócio para o atendimento e o produto e o serviço puxar as pessoas para a loja para vocês atenderem. Não é em 2 dias. Absolutamente. Não é, né? E as pessoas hoje, eu acho que esta questão das redes sociais também trouxeram um imediatismo, né, da vida. Tudo acontece rápido, tudo acontece agora, tudo acontece ontem, né? E não é assim que funciona. Tu não conseguiste os seguidores que tens num dia, 2 dias, 3 dias. Foi um processo. Foi a consistência, foi a coerência, foi estratégia, foi muita coisa envolvida, né? Que as pessoas não veem. Vem aquela pontinha do iceberg, né? E digo mais ainda sobre isso que estás a dizer. Vê só. Eu era uma simples Vani na rede, até a minha irmã falecer. Ok. E eu sempre tive a página aberta. Isso é uma estratégia que muita gente não sabe, mas fala que a gente deixa as páginas abertas para coletar, para exibicionismo. Não, é uma estratégia. Se tu tens um negócio, se tu, ainda que sejas blogueira, há muitas, não influenciadoras, há blogueirinhas muito boas na rede. Se tu queres engajar e tentar, de alguma maneira, ser uma isca ou colocar o serviço ali, tu tens de ter a página aberta. E para quem na vida pessoal diz, eu não tenho marido ou não namoro, mas a tua página é trancada. Quem é que te vai ver lá, Joana? It doesn't make sense, you know? Mas eu não saio, eu não vejo. Tens a página trancada. Então, eu não falo nesse setor, mas falo no geral da rede social. Quando alguém tem um negócio, tranca a página, coloca no privado. Why? Quem que vai ver o teu produto? Outra coisa. Então, no esperar a DM, resposta, né? isso. Então, é tudo uma estratégia para quem está na rede, perceber como é que a rede funciona. Se eu tenho um negócio, eu tenho que expor o negócio. E como eu disse, eu já tive momentos também baixos que eu pensei, não vou postar nada, porque isso influencia muito a minha vida particular. As pessoas conotam-me, deduzem coisas sobre mim que eu não sou, porque eu vivo muito bem, porque eu não tenho dificuldades. Muito bem na rede, nota-se. Ela trabalha para a televisão, ela faz isso. Mas eu estava a virar-me como qualquer pessoa. Eu tinha-me descoberto naquele momento. E fui perseguindo, parei um pouco, até que eu percebi, bom, a rede é minha, eu é que preciso trabalhar,
vocês vão ter que me assistir naquilo que eu determinar. E pronto, virou clique, Joana. Hoje eu posto, determino, quem gera a minha rede sou eu. Eu não tenho ninguém que gera a rede. Eu me centro, eu analiso. Há dias alguém falou, Vânia, aquele post tinha um erro ortográfico. Eu falei, eu estava mesmo sem paciência, Joana. Eu falei, era por causa de um S ou um C cedilha. Não tinha 2 S. Eu disse, bom, para quem não está a fazer nada, 2 S nem nada, vamos deixar assim. Mas Vânia está lá na rede. Eu disse, olha, é por causa de um S. E se eu fizer o soletrar da palavra, dá igualzinho. Era só uma dica, não me leves a mal. Eu disse, não, também não levei a mal. Só me encontraste num dia que eu estou sem menos paciência, porque eu acho que quem não erra é quem não está fazendo nada. É verdade. E nós temos que estar sujeitos a errar, a ter situações, porque somos humanos. E olha que eu e o gráfico estávamos a falar do flyer a 1h30 da manhã, todos cansados, cheios de sono. Ele a mandar, mas essa fonte não está boa. Não, está boa, eu quero essa. E ele me manda, bom, eu vou postar assim mesmo, porque já nem vimos se faltava o C cedilha, era o duplo S. Mas já ela foi. Então, é nessa vertente, Joana. Agora diz-me uma coisa, sobre o mundo profissional, já falaste um pouco, mas esta questão da aparência, a aparência abre portas. Indo ainda em torno do que estamos aqui a falar, a imagem conta muito, sempre. É o nosso cartão de visita, é a nossa aparição, a primeira ou a prior. Bom, ela até pode ser engraçada, bonita, depois abre a boca e... Aí eu vou conjugar 2 pontos. A nossa primeira referência ou a primeira aparição que a gente dá ao outro, mas fora da nossa, ou seja, de quem observa e está a ver, depois quer escutar. Está à espera do que é que a pessoa tem para oferecer. Exatamente. É que às vezes até a pessoa bonita, quando abre a boca e não diz nada, parece que fica uma pessoa, aquela beleza, né? Desapareceu, né? O encanto. Principalmente para quem é um pouco rigoroso no geral, fica mesmo um pouco desencantado ou desencantada. Eu costumo dizer a várias pessoas que na rede social, para mim está tudo bem até a pessoa ser um tanto que mal educada. Se for, para mim eu já xixei. Todo mundo que fala coisas que para mim não comungam a minha pessoa, eu não sigo, eu não comento e fico logo decepcionada. Falo, piorou um pouquinho mais do que eu já pensava. Até podia ser muito bonita, ou podia ser ter alguma coisa que me chamasse a atenção, uma fofoquinha gostosa, aquelas coisas que a gente fica na rede a cuscovilhar. Mas a partir do momento que a pessoa é mal educada, está numa rede social, a usar a rede social para ser mal educada, para expandir palavras que se calhar não está a ver bem que tipo de pessoas, por onde é que está a direcionar, porque a rede social ela é que nem um ovo, é muito sensível. Pode ser boa, mas pode ser fatal. Então nós temos que ter cuidado sobre as nossas referências. Porque é o que fica. Fulana disse, fulana ficou lá marcado e carimbado. E atenção, nos Estados Unidos agora é obrigatório deixar as páginas abertas para quem pede visto para o país, porque eles analisam as redes sociais das pessoas. Passou a ser obrigatório. Isso. Que é tipo, eu quero ver o que essa pessoa anda a falar para poder entrar no meu país. Faz todo sentido. Que é um cartão de visita, cada vez mais, não é? Faz todo sentido. Mais do que o passaporte hoje em dia até. Isso. E olha que vou só acrescentar que a nossa primeira imagem conta, mas também o ouvir, o verbal a seguir. Se eu sou muito bem aparentada, ou bonita, ou elegante, mas vamos lá, vais ouvir um pouco do meu spell, ou do que eu tenho de oratória, ou de... Tu logo dizes, bom, ela soletra mal os 2 R's, não disse tão bem a tal palavra, e tu dizes, ok, pronto. Por compaixão até às vezes a gente se cala, mas depois percebe que não é o que estamos à espera. E para esse tipo de pessoas, que existem muitas na rede, mas são muitas mesmo, também não aceitam, não procuram melhorar na sua... Eu falo da nossa sociedade no geral. Tu tens muitas mulheres, falo de mulheres, homens são poucos
Apesar de que os homens, se calhar, consigam ter uma oratória até bem melhor, são mais reservados, e os poucos que aparecem também estão muito bem. Mas as mulheres, tu tens meninas muito bonitas na rede, blogueiras, influenciadoras, mas quando abrem a boca, eu fico ofendida às vezes. E pergunto, meu Deus, se ninguém nunca lhe disse, ou porque vão dizer que eu é que sou um pouco chata. Ocorre, e são várias. Eu acho que para esse tipo de pessoas, se elas não conseguem se identificar, se ninguém nunca disse, é preciso começar a observar, se policiar-se um pouco. Porque também temos um tipo de pessoa, Joana, que tu até podes querer ajudar, mas a pessoa não se permite. Só é ajudado quem dá espaço, quem reconhece. Sim, a pessoa tem de Que reconhecer e querer, né? Sim, eu quero melhorar. Alguém outro dia perguntou-me o que é que a Vanísia fez para que se expressasse tão bem ou ter uma oratória de forma significante. Eu disse, olha, aprendi muito cedo, eu gostava de ler e de me ouvir. Então eu gravava, Joana. Eu sempre li e gravei para ouvir o que é que eu estava a dizer. Se eu de facto estava a soletrar bem as palavras, se o entoar estava bom. Se era Então essa exigência começa contigo Isso, começa mesmo, né? comigo. Então eu faço questão de me ouvir, de me policiar sempre, tentar perceber, mas bom, será que estou aí no caminho certo? Será que... E tenho muitos serais comigo mesma. E é assim que eu venho vivendo para me moldar. Mas a imagem e a escuta a seguir estão muito coligadas. Estão sim. Diretamente. Não, eu concordo plenamente com isso. Agora diz-me uma coisa, em termos, pronto, estamos a falar muito de digital, então a gente acaba por ir para esse lado. Tu concordas que, ou qual das duas para ti é mais importante? Consistência ou criatividade? Em termos desta questão da presença digital, da boa presença digital. Tu até estás a falar de consistência. Eu amo a constância. Ok, explica. A constância é a arte da repetição, que tem a ver com consistência, o repetir, o estar a praticar várias vezes. Gosto muito da constância porque tudo que tu repetires e fizeres de forma contínua, como uma dieta, como um bolo que fazes mal, estou a dar exemplos bem de leve. Um arroz que eu não tiro água, mas que meço o copo certo. 2 chávenas de arroz é para 4 de água. Então, eu estou sempre a tentar ver se ele no abafar sai perfeito. Pode sair um pouco mais papado, dependendo do tipo de arroz, vice-versa. E idem com um deadline que eu me dou. Eu quero perder 7 quilos, eu quero estar naquele padrão. E eu só janto com saladas. É determinante. Então, se eu repetir, se eu fizer isso de forma muito coerente e alinhada, eu vou chegar a um objetivo. E não vai ser porque Deus fez um milagre, alguém lhe ajudou. Não. Eu mesma fui lá, pratiquei e repeti de forma constante. Yeah. Eu te digo, Joana, eu como salada todos os dias. E todo tipo de saladas, de verdade. Às vezes não é porque eu quero, mas porque eu tenho que comer saladas de segunda a sexta. E eu amo arroz. Amo de coração. Comer na dieta não é deixar de comer, mas a constância, a repetição em tudo que eu fizer de forma constante, 1, 2, 3. É por isso que a gente vai aprender a ter aulas práticas. Depois da explicação, temos que praticar. Esse praticar é que vai dar a perfeição, a exatidão. Ok. É assim como eu olho. Adorei. Agora diz-me uma coisa, já trabalhaste, portanto estavas a falar de que já trabalhaste com pessoas e nesta senda de ajudar pessoas a reposicionarem-se, a ver como é que tu vês os resultados? Já te aconteceu ver resultados imediatos, a pessoa dizer-te como é que funciona do ponto de vista desta experiência, esta parte estratégica de trabalho e qual foi o resultado que tu tiveste? Queres usar assim como um exemplo específico? Eu já tive 2 situações. Uma era de uma amiga minha pessoal, ela, não vou especificar o nome, mas ela foi observando a minha página e ela apagava várias vezes a página dela, ela apagava e voltava a postar. Apagava. Então, outro dia ela sentou comigo e disse, Vanísia, tu tens algo que eu queria perceber, como é que tu fazes, como é que tu conjugas a tua vida particular e depois vejo que tem um profissional, está tudo ali na tua página, meio mesclado. Então foi quando eu disse a ela, primeiro, se tu quiseres parecer Joana, tu tens que te ver como Joana. Assim, nós temos que primeiramente
começar por olhar como um foco. Como é que eu me quero ver? É o foco. E como é que eu quero que os outros me vejam? Se eu tenho filhos, que tipo de mãe é que eu quero ser? O que é que eu quero passar de exemplos? E eu falei com ela, sentei com ela num café, cobrei pela consultoria. Tudo que eu lhe cobri, ela, até aí estava bom, Joana. A consultoria, depois deu o preço da assessoria e tal. Chegamos até a vestimento, eu falei que ia delegar para outros. Mas verbal, não verbal, tudo muito bem detalhado. Ela tinha uma empresa que ela queria que a empresa ia se tornar num executivo, num serviço mais corporativo. Tudo muito bem detalhado. Fiz uma cotação. E antes da cotação, 2 dias depois, levei ela para um photoshoot, porque ela queria fazer fotografias profissionais. E fez as primeiras, ficou feliz, sentiu-se muito profissional. A seguir, apagou de novo a página e continuou a repor. E procurou alguém que pudesse gerir a rede dela, também por sugestão. E eu disse, vai sempre entrando em acordos com o gráfico para perceber o que é que tu postas, de forma taxativa. Sim, sim, sim. Mandei-lhe a cotação. Estava lá o serviço, tinha um valor redondo e ela ficou ofendida, Joana. Ela disse assim para mim, ai, Vânia, eu não pensei que fosse sair assim tão caro. eu, eu não entendi que era um custo tão elevado assim para fazer esse processo todo comigo e etc. Eu deixei ela falar e depois eu disse a ela, olha, eu vivo disso, eu faço o meu pão a partir daí. E sobre o que eu faço, sobre ter que desenhar estratégias ou pensar sobre o que tu queres fazer, de como queres te apresentar, eu tenho gráfico, tenho fotógrafo, tenho uma equipe que também trabalha comigo. E todas as pessoas também têm recursos. E depois ela, sim, eu compreendo, mas eu achei que fosse muito caro. Eu disse, tá bem. Quando é assim, de início de conversa, pede só um favor. Tu dizes, olha, eu quero determinada coisa, não a título de, mas eu quero que seja como se fosse um conselho, alguma dica, eu dou. Eu não sei o que é que ela interpretou, somos amigas até hoje, mas eu penso que eu posicionei-me. Não só ela, como recebo às vezes pessoas, oi Ivani, tudo bem? Tens algum tempo durante a semana para conversarmos? Eu digo, olha, eu cobro um X para te dar uma consultoria. A pessoa fala, ai, tudo isso? Eu digo, sim, 1 hora sentada contigo, depois eu vou anotar, depois eu vou analisar o meu combustível, depois eu é que te vou pagar o café. Sim, porque eu é que estou a dar a consultoria. Então eu comecei a impor-me. Então, quem me procura já sabe que eu tenho termos e condições de como é que eu funciono. Ou é ou não é, Joana. Ok. O facto de tu ajudares as pessoas a reposicionarem, mas também tu conseguires posicionar a ti no processo, acho incrível. Acho mesmo super interessante a forma como tu consegues fazer isso. Agora, olhando um bocadinho para nós, como cultura moçambicana, tu achas que a nossa cultura determina a forma como nós, ou influencia, né? A forma como nós nos comunicamos, a forma como nós nos apresentamos, porque há muito aquela questão agora da globalização e de cabermos todos um pouquinho em tudo. Fala um bocadinho disto, do ponto de vista de imagem, de estratégia e isto tudo de etiqueta e da questão, porque é cultural e social, em relação depois a esta questão global e onde a gente se encontra e se enquadra, né? Porque as empresas muitas vezes onde trabalhamos também acabam por ser mais globais, pessoas que trabalham multinacionais, como é que mantêm a identidade e a autenticidade que falavas, mas... Bom, eu penso que o povo moçambicano, assim no geral, nós somos muito expressivos. Muito expressivos, muito alegres, somos doutrinados daquilo que são as nossas raízes. Yeah. E fazemos questão de mostrar. Eu penso que nós ganhamos alguma identidade, tentamos, os que tentam. Eu quero mostrar muito que eu sou moçambicana, que eu sou africana. Hoje é com muito orgulho que eu vou usar uma meia quando vou treinar que tem a bandeira de Moçambique. É a minha bandeira. e nós somos assim, nós somos expressivos, coloridos, intrusivos. A gente quer se misturar, quer mostrar o que pode fazer. Gostamos muito
eu diria, de socializar, tem muito a ver connosco, com a nossa identidade. Nós, como moçambicanos, somos muito expressivos. Gostamos muito de socializar, de estar todos juntos e misturados. Yeah. E hoje, nos últimos tempos, o que é que eu noto? Existe uma identidade. Para algumas, principalmente para as mulheres, há algumas que optam até hoje em usar cabelo natural. Não fazem aplicações, não querem por nada. Eu, quando morava na Europa, usava rastas, porque era a minha identidade. Eu queria me fazer, quer dizer, queria lembrar a todo mundo que eu sou africana. Terceira idade, Joana, depois eu explico. Em algum outro momento eu vou colocá-las para aposentar. Mas eu acho que nós, não só moçambicanos, mas africanos, gostamos muito de expor a nossa identidade. Hoje, querer fazer valer que somos africanos, eu sou moçambicana ou eu sou angolana, de alguma maneira. E como tal, o que é visto, por exemplo, aqui, a nível de Moçambique, as pessoas tentam ser elas mesmas, no geral. Não, como eu disse, não há muita gente corrompida. Há algumas pessoas que não conseguem se ver sem aplicações. Há algumas pessoas que são, costuma-se dizer, muito americanizadas. Outras nem por isso. Outras estão na globalização, outras também não. Mas o que eu noto, no geral, é que é enfatizado a nossa naturalidade. Na sua maioria, as pessoas fazem questão hoje de se apresentar como elas mesmas são, o que é que elas têm de cultura. No geral, existe muito uma identidade própria e que está a ser impregnada. Eu noto, da minha filha mais nova, que tem 16 anos, que ela faz muita questão de usar a gelatina só para o cabelo dela. O cabelo dela favorece isso. E nunca me falou de produtos químicos, coisas assim, porque ela quer aquele cabelo. Gosta daquele cabelo. E olha, Joana, que ela pinta o cabelo sozinha, por tantas cores, mas eu noto que é uma identidade e é dela. E ela é uma menina, ela é negra, mas um bocado escura, cafusa. Em tempos sofria bullying porque era escura e gordinha. Mas ela sempre teve um cabelo muito bonito. Aí ela cresceu hoje, desabrochou, emagreceu, descobriu-se. Okay. Então ela sabe que é uma coisa rara, que é uma menina rara e já se vê, ela já se descobriu. Então hoje não importa se lhe disseres és escura, és não sei o que, ela olha para ti e diz, mas eu sou linda e muito amada. Por quê? Porque isso é impregnado desde o início, tem muito a ver sobre o que a gente passa ao outro. E eu acho que eu passei muito bem sobre isso, porque ela sofria bullying, conforme eu disse, e isso passou, ultrapassou. Aquilo que a gente fala de ajustar a coroa umas das outras e não simplesmente deixar torta, né? Isso, é muito necessário explicar o porquê das coisas, como é que elas funcionam e mostrar não só aos nossos filhos, mas aos outros que nós estamos aqui perto para qualquer situação. Somos humanos. Eu não vou deixar que alguém caia e me faça despercebida, eu não vi. Não, se calhar eu vou estender a mão. Eu penso que é sobre isso. Agora, com relação às nossas raízes, eu penso que nós temos identidade. Nos últimos tempos, a gente consegue demonstrar mais que somos moçambicanos, estamos aqui, a gente se apresenta assim. Ok. E neste mercado, em Moçambique, claro, e não só, se quiseres dar exemplos também de fora, o que é que tu vês que são tendências de branding digital, de comunicação que estão a crescer e que são cada vez mais necessários a gente ter atenção a? No nosso decorrer da conversa eu falava do Storytel, que é pegar a minha câmera e falar sobre alguma coisa, qualquer produto, alguma designação, algo que eu queira partilhar e vai dar um impacto sempre. Eu até vou buscar um exemplo que não é nosso, o Felca. 5 milhões de seguidores. Por quê? Ele organizou-se, ele programou. Quer dizer, é ainda na globalização e é muito fora do que estamos a falar, mas é um exemplo concreto. Ele era percebido como um Zé Ninguém, um nada, mas estava a fazer um estudo de viabilidade sobre como é que ele queria chegar àquele ponto. E chegou. É estratégico. Então, eu ainda penso que o Storytel é
ainda uma ferramenta para o futuro que melhor trabalhada ou melhor gerenciada por quem realmente conseguir potencializar, melhor será. É verdade que temos o lado negativo, tem pessoas que usam para o lado péssimo na rede, não ensinam nada, não expõem, só passam a vida de denegrir, falar coisas que não têm muito interesse, infelizmente. Mas quando a ferramenta é usada de forma objetiva, e vou-te confessar, Joana, eu gosto pouco. Eu gosto destas conversas, mas de acordar e fazer uma rotina, zero. Eu odeio, quer dizer, não é odeio, mas eu sinto que é um pouco invasivo, é tipo, por que eu tenho que dar tanto do meu particular? Não que eu não quisesse, há coisas que a gente quer partilhar, mas não sou muito. Eu gosto mais é de gravações pontuais. Se alguém quer trabalhar comigo, vamos gravar ali e tal, eu faço e já está, acabou. Agora, outras coisinhas, porque agora virei, porque... Não, Ok, não. ok. E que conselho darias a uma pessoa que esteja a começar a cuidar da sua imagem pessoal hoje? Por onde é que ela pode começar, assim, de forma muito genérica, porque depois da consultoria, contactem e contratem. É Mas que verdade. conselho, assim, é que tu darias? Bom, primeiramente, nós não precisamos de usar roupas da marca, nós não precisamos de ser filho de fulana, nem XPTO. Vocês têm que ser vocês mesmos. A pessoa tem que ser ela mesma e tomar a decisão de que, olha, eu vou para a rede e eu quero me posicionar assim. Tudo começa a partir daí, desde que a roupa esteja engomadinha, uma boa aparência, não precisamos de ir a grandes maquiadoras, grandes cabeleireiras. Limpo, asseado, conduta muito organizada, já é o suficiente. Pegou o seu celular, o seu Android, posicionou muito bem, colocou um fundinho ali como deve ser. Olha, vou passar esta informação. Olha, eu estou no mercado X vendo tomates com laços de cetim. Para que servem? Vou dar um exemplo do tal morango do amor, que é a moda. Vendo isto, faço assim. A pessoa começa a pensar, mas onde é que eu encontro? Faço entregas. E tudo começa gradativamente. Depois, a repetição. Outro dia, daqui a 3 dias, no intervalo, volta a fazer num outro cenário ou com um outro dizer. E é gradativo. Vai virando ali a referência, vai tendo um engajamento. Depois também é importante as pessoas saberem pedir suporte. Eu tenho pessoas que me procuram, que me pedem ajuda. Vanessa, eu queria que tu repoustasses X coisa. Muitas vezes eu pergunto, em torno do quê? Em torno daquilo. Aí eu pergunto, por quantos dias? A pessoa já não me diz, fica um pouco perdida. Se calhar quer naquela hora de forma pontual, ou nem se organizou. Parou ali. Aí eu penso, bom, até que eu tenha a resposta, eu estou aqui. Mas eu penso que não é mal a gente pedir ajuda ao outro, pedir suporte. Olha, eu peço suporte, podes repostar, para que os outros consigam perceber que eu tenho isto. É sobre isso. Ok. E já na onda dos conselhos, qual foi o conselho assim mais engraçado e inesperado que tu já deste a alguém? Que tu sentiste que era preciso falar? Agora sim... não sei se... sim. Foi um homem que está no âmbito empresarial e vou deixar também para todo mundo que está no mundo corporativo. WhatsApp Business, mas no geral não há de ser muito comum eu falar olá, boa tarde, caríssima Joana ou prezada, e depois no fim eu mandar-lhe um sticker. Dependendo do que sticker for, a conversa vai ter outra contextualização. Portanto, eu não vou terminar a conversa com um coração se eu estou a tratar de assuntos pontuais e profissionais. Pode ser com 2 mãozinhas, um deal acertado, acordado, ok, good. Agora, eu estou a conversar com alguém e no fim da conversa coloco um coração, mas eu falei, olha, eu solicitei, enviei uma cotação, assim, ou atenção, e-mail X ligado àquela situação, depois eu coloco um coração.
e ainda por cima um coração vermelho ou um sticker com 2 corações. É tendencioso. Para o mundo profissional, nós temos que agir como profissionais. Se eu começo com prezada, eu termino com melhores cumprimentos. Yeah. Sempre. Ou a sua atenção, com todo respeito, ou tem que ser cordial. Tentar na mesma linha, Isso, na mesma linha. Se no fim a Joana foi querida comigo, eu posso retribuir com o coração. Mas estamos a falar de 2 mulheres. Mas eu vou falar de um homem que está a falar para uma outra pessoa, ou no sexo oposto, e manda um coração. Ainda que seja um coração castanho, é tendencioso. Ok. Então, eu penso que sobre essas linguagens ou esse tipo de comunicação nós temos que rever. Ok. Ok. Então, como forma de acabar o podcast, nós fazemos um jogo. Não é nada, toda a gente sobrevive. Ah, sério? Então, eu vou dizer uma coisa e tu tens de dizer a primeira coisa que te passou pela cabeça. Pode justificar, se sentires que uma só não é suficiente. Ok. É um jogo... às vezes tem umas perguntas aqui que as pessoas ficam tipo, opa, não tinha pensado nisso. Um projeto. Um projeto. É o projeto FEM implementado. Ok. Sobre estética, ele a funcionar com umas tantas masterclasses ali a dar, Ok. com o suporte da Joana, da Ana, todas vai. Ok. Está fechado já. Yeah. Um cliente. Um cliente, uma 2G, assim. Ok. Ok. Se tivesses de recomeçar hoje, onde apostarias primeiro? Em que área? Lugar? O que tu quiseres. Bom, eu sou aquela que já teve vários recomeços. Eu não tenho medo de recomeçar, desde que eu tenha recursos, mecanismos, eu estou pronta. Ok. Então, o que importa é começar. Sim, o que importa é começar. Um reconhecimento. A Forbes. Sim, a Forbes. Desculpa, respondi por ti. Sim, Joana. A Forbes. Jesus. Sim, a Forbes. É real. Essa respondeste para mim. Respondi bem, pelo menos. Isso. Ou a be Like a Woman. Também fica... Ok, ok. Vamos ficar atentos, porque esse está a sair daqui a pouco, né? Se o branding pessoal fosse um traje típico moçambicano, qual seria e porquê? Desculpa? Se o branding pessoal fosse um traje típico moçambicano, qual seria e porquê? Seria um mesclado de semi-formal. Ou seja, metade formal, metade com uma faixa de capulana, se calhar um lacinho, uma gravata. Qualquer coisa que nos identificasse, um brinco assim mesclado com conchas. Qualquer coisinha que dissesse, este é africano. Ok, ok. Um motivo de muita alegria. A minha família, minhas filhas, pessoas que eu tenho vivas comigo. Minha família. Ok. Um sonho. A Forbes. Isso é batota, isso é a mesma resposta para 2 perguntas. Não, um sonho... Um sonho seria fazer uma cirurgia estética. Ficar com a barriga 0. Isso é um sonho. Ok, ok. E o que a Vani Adams diria a Vanísia? Hoje, de mim para mim, eu diria que eu tenho visto o teu processo, continuo, estou orgulhosa de ti. Ok. De mim para mim, hoje. Oh, tá lindo. É isso, sobreviveste. É isso. Olha, meu bem, foi um prazer conhecer um pouquinho mais de ti, saber essa mulher incrível que está por trás daquilo que a gente vê nas redes É verdade. e que as pessoas comentam. Mas foi mesmo um prazer saber um pouquinho mais de ti e ter. Muito obrigada, aqui. Joana. É de coração, é mesmo do coração. Pessoal, espero que tenham gostado. Consultorias pagas, já sabem. Isso. Ou então peçam um conselho, como ela disse, peçam um conselho. Acessem o DM. E, olha, curtam, compartilhem este conteúdo que é super essencial. A Joana é... Oh, obrigada. Thank you, meu bem. Foi um prazer. Pessoal, Obrigada. um beijo para vocês e até a próxima. É isso.